Agora a gente tem uma entrevista importante. A Comissão Executiva Nacional do União Brasil decidiu de maneira unânime expulsar do partido o ministro do Turismo, Celso Sabino. A medida foi tomada durante a reunião da Cúpula da Legenda nesta segunda-feira em Brasília, mas esse processo vinha sendo debatido desde setembro, quando a União Brasil rompeu com o governo Lula e determinou que seus filiados entregassem os cargos que ocupavam no Executivo. Em outubro, Sabino foi afastado e alvo de um processo no Conselho de Ética da sigla, que agora culminou na sua expulsão. Por isso, nós temos a honra de receber aqui no Bastidores CNN o ministro Celso Sabino. Ministro, seja bem-vindo ao Bastidores CNN e à CNN Brasil. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor: como o senhor avaliou essa postura da cúpula do União Brasil? O senhor avalia que houve cerceamento na defesa? Não, acho que houve cerceamento na responsabilidade. Eu fui expulso porque fui responsável e não me acovardei. Gustavo, todos os telespectadores aqui da CNN, imagino que acompanharam a nossa atuação durante a COP30, têm acompanhado os resultados do turismo no Brasil. Inclusive, nós finalizamos aqui, vou passar em primeira mão já aqui para você, Gustavo, e todos os telespectadores da CNN. Os dados da Polícia Federal nos apontam para um turismo no Brasil inédito. Fechamos o mês de novembro recebendo mais de 8.300.000 turistas estrangeiros no mês de novembro aqui no Brasil. Então, recebi um ultimato para abandonar todas essas ações que vinha realizando no país, no turismo, abandonar a preparação para a COP30 há poucos dias da COP, e me deram um prazo de 24 horas. Então, não seria irresponsável de abandonar todas essas ações que a gente vem com muita seriedade tocando no Ministério do Turismo e, sobretudo, a COP30, que foi um desafio gigante para o Brasil, especialmente para a cidade de Belém, para o Pará, de onde a cidade em que eu nasci e que trabalhei muito para acontecer. Naquele momento, inclusive, nós vivíamos um momento em que apenas 30 delegações oficiais estavam confirmadas. Nós encerramos a COP com 195 delegações oficiais participando. Foi uma COP muito participativa, muito inclusiva. Eu não poderia ser irresponsável de abandonar tudo isso. E não podia ser covarde também, porque não via fundamento algum nessa decisão, nesse ultimato, abandonar o Ministério por uma decisão, no meu entendimento, muito equivocada, abandonar o governo do presidente Lula, no meu entendimento, também muito equivocada. Sigo trabalhando pelo Brasil, sigo defendendo o Estado do Pará e sigo ao lado do presidente Lula, o melhor presidente da história do Brasil. Ministro, o senhor já avalia se filiar a outro partido? O senhor será candidato ao Senado Federal pelo Pará? Sem dúvida, vou me filiar a outra agremiação partidária. Estou recebendo inúmeros convites de pessoas que eu tenho muita relação de amizade. Estou avaliando agora, vou avaliar isso junto com o presidente Lula, uma agremiação que represente realmente a lealdade com os princípios que eu defendo, do desenvolvimento, do progressismo, da geração de emprego e, sobretudo, que nos dê aqui no Estado do Pará essa prerrogativa. Fui instado a ser candidato ao Senado Federal pelo meu ex-partido, por dirigente do meu ex-partido, com a aprovação do presidente da República. Por isso aceitei esse desafio, tenho andado no Estado do Pará e por onde passo tenho recebido voluntariamente e espontaneamente muita adesão, muita manifestação de apoio. Acredito que as pessoas no Pará precisam ter alternativas, precisam ter opções de quem votar. É muito ruim quando não se tem opção e eu acredito que posso ser sim uma boa alternativa, uma boa opção nesse campo progressista. Vou continuar com a minha pré-candidatura ao Senado, vou trabalhar para que nas eleições do ano que vem o presidente Lula se consagre vencedor aqui no Estado do Pará com uma diferença bem maior do que a diferença que ele obteve nas últimas eleições. E, ministro, pasta, o senhor então ficará à frente do Ministério do Turismo até quando? Até pelo menos abril, que é o prazo para se descompatibilizar? Ou o senhor deve deixar o Ministério ainda nesse ano? Uribe, eu sigo trabalhando pelo Brasil com muita alegria. Esse episódio
dessa expulsão do União Brasil não afeta em nada o desenvolvimento do meu trabalho, a movimentação da minha equipe em todos os cantos do território brasileiro. Nós vamos continuar trabalhando no Ministério do Turismo, pelo menos até o dia da desincompatibilização, até quando o presidente da República entender que nós devemos trabalhar no Ministério do Turismo. Nós vimos a expulsão do senhor por uma questão que o partido avalia, que deve ficar como oposição de Luiz Inácio Lula da Silva, mas nós vemos um cenário diferente no Rio de Janeiro. A gente tem Rodrigo Bacelar, presidente do União Brasil no Rio de Janeiro, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, envolvido numa investigação muito séria de que ele teria vazado informações para um outro parlamentar que tem vinculação com o Comando Vermelho. E a União Brasil até agora não abriu nem processo de análise no Conselho de Ética. O senhor acha que, em relação ao senhor e a Bacelar, foi adotada aí uma régua diferente, 2 pesos e 2 medidas? Bom, com toda certeza a decisão de punir quem não deixou seus cargos no governo federal foi uma decisão foi direcionada exclusivamente para um único CEP, para um único endereço e para um único CPF, que foi a minha pessoa. Fui a única pessoa atingida por essa decisão em todo o território nacional, dentre todos os filiados do União Brasil que ocupam cargos no governo federal, fui a única pessoa atingida. Acho, por isso, também mais uma injustiça que foi cometida. Eu saio do União Brasil, Uribe e telespectadores da CNN, com a cabeça erguida, porque a mim não pesa nenhum processo, nenhuma investigação, nenhum inquérito sequer. Então, tenho feito um trabalho que acredito que estou orgulhando o povo do Pará, deveria estar orgulhando também os integrantes do meu partido. O turismo hoje vive o melhor momento da história do Brasil. Todos os indicadores que medem a atividade turística no Brasil bateram recorde com muita folga. Você vê, por exemplo, os turistas estrangeiros. O Brasil nunca tinha chegado nem 7 milhões ao longo de toda a história da nossa nação brasileira e temos a perspectiva de estar esse ano superando 10 milhões de turistas estrangeiros. A gente tem feito, promovendo uma geração de emprego no setor nunca antes vista, a criação de empresas no setor do turismo como nunca se viu antes. Então, eu saio do partido com a cabeça erguida, não me acovardei pelos motivos certos, tive a responsabilidade no momento que tinha que ter, entre ser simpático e ser responsável, eu escolhi ser responsável. Ministro, Flávio Bolsonaro anunciado como o candidato da oposição à sucessão presidencial. O senhor vê margem para apoios dentro do bloco do Centrão a Flávio Bolsonaro? Uribe, o presidente Lula tem feito um grande trabalho pelo Brasil. Eu aposto que esse é o melhor caminho para seguir trabalhando pelo nosso país. Esse é o melhor projeto para o Brasil. E eu não tenho dúvida que entre todos os candidatos postos até hoje, nessa pré-eleição presidencial do ano que vem, o presidente Lula tem muita vantagem e devemos seguir com uma imponente vitória ainda no primeiro turno, seja quem quer que seja o adversário. Para encerrar nossa conversa, ministro, e agradecer a presença do senhor por aqui no nosso Bastidores CNN, tem a possibilidade de votação hoje do PL da dosimetria. Está tendo reunião de líderes nesse momento e o Hugo Mota anunciou que pretende votar hoje. O senhor acredita que há apoio na Câmara dos Deputados? O senhor conhece tão bem a Câmara dos Deputados para aprovar essa proposta? Um tema muito polêmico que envolve os episódios do dia 8 de janeiro, que foi condenado por todos, né? Até os que se dizem de extrema direita condenam as práticas do episódio do 8 de janeiro. Eu imagino que os casos devem ser analisados de forma individualizada e eu espero que Deus abençoe os parlamentares lá na Câmara dos Deputados para que eles possam ter a responsabilidade de fazer aquilo que for melhor para a democracia e aquilo que for melhor para o nosso país. Ministro, obrigado por essa entrevista exclusiva aqui ao Bastidores CNN, por prestigiar a CNN Brasil. Espaço aberto, combinado com o senhor, que a gente já conversou. Final do ano, no plantão aí de Ano Novo, o senhor está convidado novamente a retornar para falar dos números sobre o turismo, que aumentou bastante neste ano. Combinado. Então, a gente conversou com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Obrigado, ministro, e boa sorte agora no novo partido que o senhor optar para ser candidato ao Senado Federal. Obrigado, Uribe. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Forte abraço, ministro.